Exemplo não é importante, exemplo é tudo. Fica ligado que a gente vai falar muito mais sobre isso nessa aula de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Cardoso, tenho 43 anos, sou pai de 4 filhos e atualmente moro aqui nos Estados Unidos, onde eu empreendo com esportes e também sou um dos treinadores do meu filho, do João, ele que é uma promessa do atletismo. Hoje ele é o número 14 dos Estados Unidos, número 1 da Flórida, tem apenas 11 anos e grande parte do que eu fiz na minha vida serviu de exemplo para ele e você vai entender um pouquinho mais a partir de agora, tá? O meu objetivo com esse vídeo aqui de hoje, principalmente, é inspirar e motivar para que você possa liderar pelo exemplo, mostrando como as suas atitudes conscientes elas podem impactar positivamente tanto os seus filhos, familiares, amigos e liderados, tá? E você sabia que como você age repercute muito mais do que como você fala, tá? Qualquer atitude, ela é muito mais importante do que um discurso. E que seus filhos, seus familiares e seus amigos estão observando cada detalhe que você faz, tá? Essa questão do exemplo eu gosto muito de falar porque eu fui um pai muito jovem, desde os meus 20 anos até hoje, estou aprendendo diariamente com os meus filhos e é impressionante como eles observam tudo que você faz, como eles copiam coisas boas e coisas ruins e usam isso a favor deles para quaisquer atitudes que você venha até questionar ou as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na vida deles. Mas eu tenho para dizer para vocês que é muito gratificante observar quando seus filhos, os seus liderados, os seus familiares, eles te observam, te seguem e até mesmo te copiam, tá? E eu quero começar com um ponto aqui para vocês, no que eu gosto de falar, que as ações, elas falam muito mais alto do que as palavras, tá? Eu sou da parte da educação física, eu sempre me exercitei, pratico esporte, pratico luta, pratico corrida, futebol e sempre estou sendo observado pelos meus filhos, tá? Porém, eles respondem de formas diferentes, né? Por exemplo, eu tenho a minha filha que ela não seguiu muito para a área dos esportes, eu tenho o meu filho mais velho, o Pedro, que, pelo que a gente fala recentemente, ele deve estar seguindo a parte acadêmica nessa área de esportes também. Eu tenho o Luiz, que por mais que seja o menos esportista da família, ele segue várias coisas que eu preconizo, e o João, que se tornou um atleta e que com certeza no futuro vocês vão ouvir falar muito dele, tá? E como eu falei, os filhos eles não ouvem o que você diz, eles observam o que você faz. Desde que eu era pequeno, eu sempre observei o meu pai atendendo as pessoas, né? E sempre me chamava atenção como ele era querido e respeitado no ambiente de trabalho, mas principalmente como ele tratava desde o faxineiro, o ascensorista do elevador, da repartição que ele trabalhava, como o chefe dele. Sempre tratava as pessoas igualmente, com respeito, com carinho, com cuidado, com curiosidade e servia todos da mesma forma, tá? E isso fez com que eu repetisse isso para minha vida, tá? Dessa mesma forma, os meus filhos, eles observam como eu atendo os outros, como eu sirvo os outros, independente da posição, como eu trato a minha esposa, tá? Isso aqui é um ponto importantíssimo, porque eu espero que eles tratem as mulheres ao redor deles, a irmã deles, a futura esposa dele, de uma forma igual ou melhor, eu trato a mãe dele. Eu, desse ponto, eu não tive um exemplo da minha família próxima, né? Para mim, eu sou um fruto de pais divorciados e esse exemplo na minha vida fez com que eu dissesse para mim mesmo e para minha família que seria uma coisa que eu nunca mais queria vivenciar. Então, os meus filhos, eles não serão frutos de um divórcio. Então, eu e minha esposa, a gente tomou a decisão de que vamos ficar para sempre, tá? Assim como eu trato outras mulheres, trato a minha esposa, trato a minha filha, os meus filhos, eu espero que façam o mesmo. E eles também estão observando como eu me porto no trânsito. Se eu sou uma pessoa extremamente impaciente, que xingo no trânsito,
que faço coisas erradas, tá? Não vou dizer que eu sou perfeito. Vira e mexe, eu tô ali, aumenta um pouco a velocidade, o Luiz chega, pai, essa via daqui não é de tantas milhas por hora? Sim, eu tenho que lembrar que eles estão sempre observando a gente, observam como que a gente faz uma ultrapassagem, como que a gente se porta no trânsito. Então a gente tem que estar dando esse exemplo para eles, né? Eles observam, como já falei, como você serve os outros, tá? A questão de serviço, como você pode ser proativo ou não, como você pode dar uma desculpa ou não. Você acha que se um dia você der uma desculpa para o seu chefe, não vou trabalhar hoje porque estou doente, e o seu filho percebe isso, você não vai deixar uma mensagem ali no drive dele de que ele pode estar fazendo a mesma coisa, ou então ele vai te julgar, né? E esse julgamento vai ser através do quê? Que as suas palavras não condizem com as suas atitudes. Isso é uma coisa muito importante. A minha esposa sempre fala, não prometa as coisas para seus filhos, porque eles vão lembrar, e é real. Se um dia eu falo assim, no sábado que vem a gente vai tomar um sorvete. Sábado chega e a gente vai tomar aquele sorvete. E se eu não fizer isso, eles vão chegar de noite com um drama deles, poxa pai, você falou que a gente sábado ia tomar um sorvete. Então, a gente tem que estar sempre com cuidado no que a gente fala, o que a gente faz, porque as nossas palavras, nossos atos estão sendo observados, tá? E uma coisa que eu sempre levo para mim é que o exemplo, ele é mais duradouro que qualquer conselho que eu possa dar para os meus filhos, tá? Eu posso falar para eles que é importante a gente ir para academia todo dia, mas se eles não me veem fazendo isso, eles não vão levar credibilidade nisso. Então, por isso, eu vou todo dia, algumas vezes mais do que uma vez por dia, e quando eu levo eles comigo, eu até brinco, tem um termo que a gente fala em inglês, que é walk the talk, né? Que é você fazer o que você está falando. Então, eles estão lá comigo, por quê? Porque eles me veem fazendo isso, né? E aqui eu vou compartilhar uma história muito interessante, né? Ela tem um lado bom e um lado ruim, mas vocês vão entender. Em abril de 2018, meu pai veio passar férias aqui comigo, aqui em Orlando. E meu pai fuma muito, né? Até hoje. E eu era uma pessoa que tomava muito refrigerante. Incrível que pareça, eu tinha que acordar de madrugada, 2, 3 horas da manhã, para tomar uma Coca-Cola. Minha esposa ficava brava que eu tomava na garrafa mesmo, né? E eu tinha que tomar uma Coca-Cola gelada para sentir descendo, né? Pela garganta, pelo estômago, e aquela sensação, apesar de nunca ter usado droga, deve ser a mesma de um usuário de cocaína. Eu ficava extasiado por tomar aquela Coca-Cola gelada 2 da manhã. E meu pai, quando estava aqui, ele percebeu isso, né? E falou, nossa, você acha que isso não faz mal? Aí eu brinquei com ele, você não acha que o seu cigarro faz mal? Foi quando a gente fez uma aposta um com o outro, né? Que ele falou assim, o que você acha de parar de tomar refrigerante? Eu falei, eu paro de tomar refrigerante se você parar de fumar o cigarro. Apertamos as mãos. Infelizmente, no outro dia ele voltou a fumar. Só que desde abril de 2018, eu não tomo meu refrigerante. Não tomo refrigerante mais. Tá bom, Thiago, mas o que isso quer dizer com o exemplo? Desde abril de 2018, não tomo refrigerante. E com o passar do tempo, a quantidade de refrigerante que a gente compra aqui para casa foi reduzida, né? E o João lá sempre me observando. Ele gostava de tomar, às vezes ele comprava um Guaraná, né? Porque a gente não tem o mesmo acesso de quem mora no Brasil. Só que sempre tinha um refrigerante na geladeira. E de um dia para o outro, perguntando o que eles queriam beber, o João não optou por refrigerante. Ele falou, não pai, eu decidi que a partir de agora eu não tomo mais refrigerante. E o que vocês acham? Por que isso aconteceu? Porque eu falei para não tomar, porque isso eu não fiz. Apesar de sempre dar uns cutucão na família sobre tomar só no fim de semana, diminuir o consumo, eu nunca proibi, né? Porém, ele chegou e decidiu que ele queria parar de tomar refrigerante e não fez nunca mais. Eu não lembro exatamente se foi 2020, 2021, mas desde então ele não toma mais refrigerante, né? E nisso a gente leva para outras rotinas, né? O que rotinas a gente pode falar aqui, tá? Eu acho que o exemplo das atitudes, eles vão para a rotina
nas emoções e nas relações, como já mencionei até anteriormente aqui nesse conteúdo de hoje, tá? Em relação à rotina, a gente tem que gerar exemplos tanto na organização, na disciplina e nos hábitos saudáveis, tá? Compartilhar um livro que eu já reli algumas vezes, tenho ele como audiobook e vira e mexe eu revisito, é Os Hábitos Atômicos, né? Lá eles falam o autor fala uma coisa muito interessante sobre você facilitar hábitos bons e dificultar hábitos ruins, tá? Se eu quero que meus filhos parem de tomar refrigerante, pouco a pouco fui comprando menos e esse hábito foi reduzindo, né? Se você quer parar de tomar refrigerante, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar isso mais difícil. Qual que seria o mais fácil? Parar de comprar, tá? Para você fazer uma dieta, o primeiro passo que você tem é de você controlar o que você compra no mercado, né? Na verdade, o primeiro passo seria o planejamento, seria a sua organização, tá? Depois, você se disciplinar para estar seguindo essa rotina e fazer com que isso se torne um hábito, tá? E sempre lembrando de você facilitar os hábitos bons e dificultar os hábitos ruins, tá? Então, disso para mim é o exemplo que eu quero criar. De nada adianta eu pedir para meus filhos todos os dias arrumarem a cama deles se a minha cama não tá bagunçada. De nada adianta eu pedir para eles se alimentarem melhor se eu me alimento mal. De nada adianta eu pedir para que eles desenvolvam hábitos saudáveis se eu não tenho esses hábitos, né? Então, dessa primeira parte da rotina, é importante você ter essa rotina e você tá dando sequência pouco a pouco. Em relação às emoções, tá? Se eu sou uma pessoa que eu me estouro facilmente, eu não tô dando um bom exemplo para eles em relação a isso. Então, dia após dia, você tem que estar gerenciando melhor suas emoções, você tem que estar mostrando com que você tá fazendo diferença, tá? Quando tinha só 2 filhos, né, só o Pedro e a Ana, eu trabalhava o dia todo e um dia eu cheguei em casa, né, a gente morava lá no Brasil ainda, e eu parei meu carro, abri o portão. Na hora que eu abri o portão, eu só vi o vulto deles correndo pra lá e pra cá, né? E aí, cheguei em casa, né? Eles estavam já na porta, assim, de olho arregalado, e eu perguntei pra minha pessoa o que aconteceu. Ela falou pra mim o seguinte, falou assim, ó, é esse inferno toda vez que você chega. Porque eles ficam igual uma barata tonta e eles querem arrumar a casa pra não deixar você bravo, porque você fica bravo com a relação à organização. Sim, eu sou um cara que eu procuro sempre estar pedindo para que eles sejam mais organizados, mas essa frase dela falar para mim que tinha sido um inferno, porque sempre que eu chego eles ficam igual a barata tonta para organizar a casa, me fez mudar como eu gerenciava, como eu lidava com essa situação, né? E aí ela falou uma coisa que desde então eu trouxe na minha vida. Ela falou assim, você prefere uma casa organizada ou uma casa feliz? Para quem como eu é pai de 4 filhos, sabe que é impossível você ter uma casa, um brinco, uma casa sem nenhuma coisa fora do lugar. Não tem como. A não ser com que você deixe essa casa insuportável. Então, um exemplo que eu tive a partir daquele momento eu comecei a me estressar menos. Sim, até hoje eu tenho meus estresses esporádicos, mas eu procurei me tratar para que eu tenha um exemplo diferente. E é impressionante como a relação deles também com esse gerenciamento de emoção também mudou. Porque eles viram como que eu pude me evoluir, né? E cada coisa que você gera é uma vitória, né? E mais um exemplo prático comecei a fazer meu diário de gratidão, comecei a ter mais empatia com as pessoas, a elogiar mais, a estudar mais, e isso foi passando para eles também, né? A gente ter sempre uma positividade em relação ao que está acontecendo no mundo, aquele problema, poxa, tá tudo dando errado, mas a gente tem que achar uma coisa positiva, né? Recentemente, o último hábito que a gente adotou a gente faz uma oração antes de cada refeição em família, né? E eles têm que ser gratos por alguma coisa. Então, a gente vê que
o exemplo faz com que eles também sigam isso que a gente quer e os frutos a gente colhe diariamente. Para quem é pai de crianças como eu, são cada coisinha besta, são cada coisinha assim, não besta, tá? Por não ter importância, mas são cada coisinha simples que faz uma mudança grande que vocês têm que começar a tentar na família de vocês também, tá? Isso aqui, gente, é o que eu tinha para hoje, para passar para vocês. A importância do exemplo. Como falei agora recentemente aqui, apesar de eu ter mencionado besta, mas é uma questão simples. Cada coisinha que vocês podem fazer para vocês estarem melhorando, para vocês estarem sendo pessoas melhores, comece por vocês. Se você quer que seus filhos se exercitem mais, comece se exercitando mais. E antes de terminar, o último exemplo que eu falo, eu acho que os exemplos eles marcam mais do que apenas um discurso solto, né? Em 2021, eu lesionei meu braço, né, treinando jiu-jitsu. E foi uma lesão feia, né? Eu tive um rompimento aqui do bíceps e ficou completamente preto, né? Ficou todo inchado, desde da origem aqui do bíceps até o antebraço. E o João chegou para mim e perguntou assim: pai, e agora, o que você vai fazer? Você vai desistir de treinar jiu-jitsu? Eu falei assim: João, isso foi só uma pedra no caminho, eu vou me cuidar e vou voltar pro jiu-jitsu em breve. Assim que eu tiver a liberação do médico, eu vou treinar, né? E a partir desse momento, deu para ver que ele ficou pensando, né? E eu posso dizer que esse exemplo, para ele, especificamente, mostra para ele que às vezes ele tá com uma lesãozinha, tá com uma dor no calcanhar, uma dor na canela, uma dor no joelho, a ele se superar nos treinos dele. Imagina qual mensagem eu teria mandado não só para o João, mas para outras pessoas que me acompanham de perto, que depois de uma lesão no jiu-jitsu, eu tivesse parado e que eu não iria fazer mais. Tá? Existem pessoas que têm que parar por alguma lesão séria, alguma coisa, mas não era alguma coisa que me impediria de estar treinando. Então, o meu exemplo fez com que, especialmente meus filhos, pudessem ter uma garra, uma determinação a mais para estarem seguindo no esporte. Tá? E, pessoal, para vocês que chegaram aqui de paraquedas nesse vídeo, tá? Meu Mindset Campeão é uma iniciativa minha e da Renata Fernandes, que ela é a Master Coach que cuida de toda a parte do mindset do João. E a gente quer inspirar, a gente quer motivar mais famílias, mais pais, mais crianças, mais treinadores a estarem trabalhando essa gestão das emoções, está trabalhando vários outros pontos que possam ajudar, além do treinamento, aos seus filhos, seus liderados, aos seus atletas, a estar alcançando degraus mais altos na vida dele, tá? Se você achou que esse conteúdo ele fez sentido para você, encaminha para uma pessoa, aquela que você acha que vai gostar do conteúdo, que vai ter vai tirar algum proveito disso, tá? E para você, seja um líder pelo exemplo. Seja a inspiração que a sua família precisa, tá? Aproveita e procura a gente nas redes sociais. Você pode procurar por Meu Mindset Campeão, tanto no Instagram, Facebook, TikTok. Agora a gente fez uma conta recente no Twitter, no atual X. E deixa uma mensagem. Veja como que a gente pode ajudar vocês também, tá? E toda quarta-feira a gente tem um vídeo novo para vocês.